Fala galera, beleza? Hoje a gente vai entrar numa lista polêmica, mas que é necessária ser feita, né? Que são os 7 heróis mais irritantes dos quadrinhos, hein? Ó, tudo aqui é baseado em histórias reais das HQs e na opinião da galera nos fóruns espalhados por aí, hein? Nas reviews e até nos próprios roteiristas que assumem que, erraram feio, pisaram no tomate, né? Na hora de fazer as suas histórias. Então prepara aí seu coração, porque pode ser que tenha o seu favorito nessa lista. E se tiver, já não vai me xingar, né, cara? Espera o final do vídeo, não é verdade? Porque isso aqui não é culpa minha, é culpa dos roteiristas. Então, vamos lá. Ciclope, Scott Summers. Já vamos começar com aquele clássico que todo mundo aí na juventude amou, né? O líder dos X-Men, o queridinho do Professor Xavier, que ninguém mais aguenta ouvir nem o nome do cara, velho. Virou maldição já. O Ciclope tem aquele jeito de líder certinho, que quer mandar em todo mundo, vive dando sermão e conseguiu a proeza de trair a Jean Grey com a Emma Frost, cara. Quem que faz um negócio desse? Eu não, né? Nunca. E o pior, quando a galera mais precisa dele, ele sempre tá de mau humor ou se achando o salvador da pátria. Nem o Wolverine aguenta esse cara mais. E olha que eles até moraram junto e ficaram no trisal, hein? Fala sério. Aquaman, versão antiga. Calma, eu sei que o Aquaman virou um monstro B10 nas versões mais recentes aí dos filmes, né? Mas se você voltar aos anos 80 e 90, meu parceiro, o Aquaman era praticamente um meme ambulante, cara. E não é só por causa da aparência, não. Ele falava com os peixes, usava uniforme laranja com verde limão e ninguém levava ele a sério. Os próprios roteiristas da DC tiravam sarro dele em algumas HQs. Só pra você ter uma ideia, o nível que o cara sofreu, né? Demorou décadas e décadas para o personagem ganhar respeito, principalmente depois, né, da atuação do Jason Momoa. Mas durante muito tempo aí, cara, ele foi só o cara do fundo do mar que ninguém queria no time. Cara, coitado do Aquaman, o cara é B10 pra caramba, um dos primeiros, se não o primeiro, se não me engano, herói a ser criado e sofreu bullying pra caramba. Robin, Jason Todd. Agora entramos num caso sério, hein? Ele foi o segundo Robin depois do Dick Grayson e era tão irritante nas HQs, galera, que os próprios leitores votaram pra ele morrer. E é verdade, existiu essa votação mesmo. Nos anos 80, a DC fez essa votação perguntando se ele deveria sobreviver ao ataque do Coringa ou não. E o público respondeu, deixa o cara morrer que nós prefere. Ó. Vê se pode. Coitado do Jason Todd, por gente fina pra caramba. O Jason era impossível, desobediente, arrogante e ninguém conseguia se conectar com o cara. Nem as minas conseguia, só pra você ter uma ideia. Mas tudo bem, depois ele voltou como Capuz Vermelho e ficou muito mais interessante. Mas na época, rapaz, ele era um dos mais odiados da história das HQs. Reed Richards, Senhor Fantástico. Ele é o líder do Quarteto Fantástico, tem um cérebro brilhante, tirando a aparição dele, né, no filme lá do Doutor Estranho, que o cara lá é muito burro demais, que aquele lá não tinha cérebro, né, acho que era uma terra paralela, só pode ser. Mas normalmente caras muito inteligentes têm zero carisma, né? O Reed Richards é aquele cara que acha que tá sempre certo, que ignora os sentimentos de todo mundo e vive trancado no seu laboratório. Já deixou até mesmo a Sue Storm, a Mulher Invisível, na mão várias vezes. Tratou o coisa como cobaia e ainda se meteu em várias tretas cósmicas por puro ego. Ele é tipo o Sheldon da Marvel, só que sem o humor que o Sheldon tem, né, cara? Hawkman, Gavião Negro. Ele é um dos personagens mais confusos da história dos quadrinhos, só pra você ter noção, cara. O Hawkman teve tantas origens diferentes que nem os roteiristas sabiam mais o que estava acontecendo com o personagem. Esse pode, cara. Ele já foi um egípcio reencarnado, alienígena Tanagar e até um guerreiro interdimensional, só pra você ter uma ideia, cara. Ninguém entendia nada das histórias do cara mais. E isso fez ele virar um herói que, mesmo com um visual incrível, era difícil de se simpatizar com ele, porque você não sabia a história do cara, qual que era a verdadeira, né? Fala sério. Toda vez que ele aparecia numa saga grande, o leitor ficava, tá, mas que versão que é essa? É o Tanagariano? É o guerreiro interdimensional? É o egípcio lá? Quem que é agora? Meu Deus do céu, não tô sabendo. E aí complicou a vida do cara, né? Homem-Formiga, Hank Pym. E aqui entra a maior polêmica de todas, tá?
Hank Pym é um gênio da ciência, mas também é conhecido por ser um dos personagens mais problemáticos da Marvel inteira. Além de criar o Ultron, sim, foi ele que criou o Ultron, não Tony Stark. Nos filmes foi o Tony Stark, mas nas HQs canônicas foi o Hank Pym. Ele teve várias atitudes abusivas com a Vespa, que era a esposa dele, nas HQs mais antigas. Teve até cenas, galera, que ele foi tão agressivo, arrogante e completamente instável. Por isso, muita gente prefere o Scott Lang, que é o mais carismático de todos, né, mais leve aí dos Homens-Formigas, e não tem um histórico tão complicado quanto o Hank Pym. Agora vocês vão arrancar o resto do cabelo da minha cabeça. Capitão América versão recente. E calma, antes de me xingar, calma, escuta aí o que eu tenho a dizer sobre ele até o final, para depois me xingar, tá? O Steve Rogers é um ícone, galera, mas em várias fases recentes, principalmente em histórias como Secret Empire, ele virou um dos heróis mais odiados de todos. E nas HQs, tá? Esquece os filmes. Nos filmes, pô, até eu convidava o cara pro churrasco, né? Fala sério. Na saga, ele revela que era um agente da Hydra desde o começo por causa de uma alteração na realidade feita pelo cubo cósmico. E na época todo mundo pirou com isso aqui, galera. Fãs rasgando HQ, boicotando a Marvel, foi um caos total. E não tô brincando não, aconteceu isso mesmo. Até fogo tacaram lá em revistas na frente da editora. Além disso, tem momentos em que o capitão vira o típico tio do churrasco, sabe? Dando sermão em todo mundo, mesmo quando ele tá errado e todo mundo sabe que ele tá errado, ele sabe que tá errado, mas o cara quer tá certo sempre. Realmente, estão pisando na bola nas últimas HQs do Capitão América, hein? Porque o cara, sim, é casca grossa, brabo, não só nos filmes, nas HQs também, ele é o símbolo do heroísmo, mas ultimamente os roteiristas têm, boicotado o cara. Mas calma, galera, que a conclusão de tudo isso é que nem todo herói é perfeito, né? Assim como eu e você, nós não somos perfeitos, temos nossos defeitos também, né? E às vezes ainda piora por culpa de um roteiro mal escrito ou até mesmo saturação. Até os mais poderosos viram os mais irritantes, às vezes, dependendo da história de quem a escreveu. Mas isso também é o que torna os quadrinhos tão legais, galera. A gente acompanha as fases boas, as ruins, torce pra melhorar e às vezes até volta a amar quem um dia você odiou, né? E Robin, esse recado aqui é particular entre eu e você, tá, cara? Beleza? Mas agora me diz uma coisa aqui embaixo, concorda com essa lista? Seu herói favorito apareceu aqui e você vai me cancelar nos comentários? Tomara que não, né? Fala sério. Mas com calma, né, cara? Comenta aqui embaixo qual personagem te irrita só de aparecer numa saga, ou qual você defende com unhas e dentes, tá? Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui você sabe, né? É conteúdo verídico, sincerão mesmo. E é isso, galera. Um beijo. Valeu!